Então, você entende a gravidade disso? Uma pessoa que está dentro da água contaminada, ela precisa estar, ela precisa estar, porque ela precisa salvar vidas. Ela abriu mão dela para ela poder salvar o outro. Seja bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Eu não gostaria de estar aqui fazendo esse vídeo, mas eu vou fazer porque eu quero ajudar tanto você do outro lado quanto as pessoas do Rio Grande do Sul. O vídeo é de informação, é de conhecimento. Vamos falar sim sobre a situação no Rio Grande do Sul. Você aí do outro lado precisa entender a gravidade do que está acontecendo hoje, tá? Para você que não me conhece, prazer, eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista. Aqui nesse perfil e aqui nesse canal, eu te ensino a identificar e prevenir doenças físicas e emocionais só com a foto do olho. Por isso que eu sou iridologista. Aí você deve estar se perguntando, tá, o que que você, como iridologista, vai falar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Vocês precisam entender o que vai acontecer agora que a água vai baixar, ou agora que a água está baixando aos poucos, mas esse cheiro mau, esse odor, vocês precisam entender o que está acontecendo, e é disso que eu vou falar, tá? Antes de a gente iniciar, se fizer sentido, se você quer conteúdos como esse, quer conhecimento, gosta de informação, você já se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui, para você não perder esse vídeo, tá bom? Então vamos lá? E também, claro que o YouTube, ele entende que quando você se inscreve e deixa o seu like, ele entrega esse meu conteúdo para mais pessoas. Então, eu te ajudo com a informação e você me ajuda com o seu like e se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa eu explicar para vocês, que é importante vocês saberem do outro lado, tá? O Rio Grande do Sul, se a gente pudesse colocar ele num mapa, ele é quase do tamanho da França, tá? Isso é uma informação interessante para você poder saber aí do outro lado. Só que, o que que aconteceu? Em 1941, o Rio Grande do Sul já tinha sofrido uma enchente. E aí, o que que as autoridades fizeram para não acontecer isso de novo? Elas colocaram diques. Aí você deve estar se perguntando, Priscila, o que é um dique? Um dique é quando eu cerco a cidade com barras de ferro. São barras de ferro. E essas barras de ferro, elas precisam cercar toda a cidade e precisam ficar ali, porque ela impede que a água passe, certo? Só que o que acontece? Esses diques precisam de manutenção, óbvio. E é óbvio que não deve ser barato essa manutenção. Enfim, por falta de manutenção, um desses diques rompeu e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, imagina, são 23 diques que tem, são 23 barragens, né? A gente pode usar assim, em torno em torno do estado, em torno do estado, tá? Do Rio Grande do Sul. O que acontece? Tem lá, então, a cidade está cercada. Um desses diques parou. Parou não, né? Um desses diques rompeu. Na hora que rompeu, toda a água que estava segurando, ela começou a sair por um único dique. E esse único dique inundou quase todo o Rio Grande do Sul. É só para você poder entender a nível de informação, tá? E aí, hoje, qual é a situação atual, tá? Eu vou pegar os dados que estão aqui, só para eu poder compartilhar, tá? Hoje, dia 13 do 5, tá? Dia 13 do 5 de 2024, quais são os dados atuais? Tem 145 pessoas mortas, 806 feridos e quase 82 mil pessoas desabrigadas. Esses dados estão aumentando, tá? Aqui, eles colocaram esses dados até hoje de manhã, mas agora tarde saem outros dados. Isso é o que está contabilizado. Pri, quando você diz contabilizado, é o quê? É que as pessoas, os resgates foram feitos, as pessoas foram contadas, as pessoas colocaram lá, foram identificadas, tá? Por que que é importante você saber disso? Porque tem áreas que as pessoas não foram contabilizadas ainda. Tem aquela região de Matias Alto, né? Eles dizem a região alta. Essa região está muito caótica mesmo.
O que que aconteceu? As pessoas tentaram sair das casas, mas em 40 minutos não conseguiu mais, porque a água já tomou conta da casa e não deu tempo de sair. Ah, mas foi porque não seguiu a orientação? Não deu tempo. Não deu tempo de sair. Entendeu? Se a gente vai dizer que essas pessoas seguiram ou não a orientação, se chegou a orientação de evacuar ou não nessas pessoas, hoje já nem importa mais, porque o caos já está instalado. Mas o que é importante você saber do outro lado é, essas pessoas tentaram salvar suas vidas, mas não deu. Elas morreram, elas faleceram dentro das suas casas, em cima do telhado, tentando salvar a sua vida, elas tentaram. Por que que é importante você saber isso do outro lado? Porque quando uma pessoa morre, qual é o procedimento que tem que acontecer, tá? Ela vai, vai para o necrotério, ou o próprio hospital faz esse trabalho, tá? É colocado enxerto mesmo. É colocado algodão para poder tampar os vasos dessa pessoa. Pri, o que que são vasos? Ah, para onde pode sair? Porque quando a pessoa morre, ela começa a liberar o que tem dentro dela. Se é líquido, se é o sangue, se esse sangue não ficou parado na hora, ela vai liberar. Entende isso? Ficou claro aí do outro lado? Por que que é importante você saber disso? Essas pessoas morreram dentro da água. Olha a gravidade disso. Morreu dentro da água. Óbvio que não deu para colocar enxerto. Então, o líquido que essa pessoa liberou tá onde? Na água. Mas não é uma pessoa. São milhares de pessoas. Você entende isso? Tem bairros que agora que eles estão conseguindo ir, agora. Então, imagina, as pessoas estão mortas há quantos dias? Quem morreu no primeiro dia está morto há quase 10 dias. Um corpo começa a entrar em decomposição em 48 horas. É o primeiro estágio da decomposição. E aí, de novo, você deve estar se perguntando, por que que é importante saber disso? Porque essa decomposição é quando os bichinhos começam a comer o corpo, assim, uma carne podre, automaticamente ela cria próprios bichinhos, tá? Tem gente que acha assim, ah, eu deixei um negócio ali, mas a carne, quando eu fui ver, tava cheia de bicho. De onde que veio o bicho? Então, não é da onde veio. É uma larvinha. Essa larvinha na carne podre, ela vira bicho, depois ela cria asinha, ela fica ali comendo. Ela faz o trabalho dela, faz o trabalho de decomposição. Vamos parar para pensar nisso, tá? O corpo começa a se decompor com as primeiras 48 horas. Às 72 horas que esse corpo faleceu, eles colocam formol, tá, no corpo, para poder endurecer a pessoa. Em alguns casos fazem enxerto, em outros casos congelam. Por que que isso precisa acontecer? Para que tudo que está dentro da pessoa não comece a apodrecer e encher de bicho. Porque é o que vai acontecer. Um corpo em decomposição, por isso que quando as pessoas são enterradas, após 3 anos, o parente ou os familiares vão lá retirar o corpo. Por que que vai retirar? Não retira o corpo, retira os ossos. Por quê? Porque a pele, toda a parte foi para decomposição. Os bichinhos comeram. É automático isso, tá? Agora você imagina tudo isso dentro da água. A água, ela não tem a capacidade de preservar. Ela não tem, tá? Só se for uma água com temperatura para congelar. Aí ela preserva. Mas uma água que uma temperatura normal, natural, ela não preserva nem corpo. Você tem noção disso? Que ela não preservou nem pele? Por que que eu tô dizendo? Não é para te traumatizar do outro lado. É para você poder entender a gravidade das doenças. Aí que entra, onde a iridologia entra com essa situação do Rio Grande do Sul? Primeiro você precisa entender isso. O corpo dessas pessoas entrou em decomposição dentro da água. Os bichinhos, para eles, as larvinhas estão aonde? Dentro da água. Aí agora as pessoas estão falando que tá cheirando mal. Tá cheirando mal mesmo. É um corpo morto dentro da água, a pele se descama. Você já deixou a sua mão 1 hora embaixo da água? Ela deve ter ficado engeada, né? Já deixou? Ficou engeada, né? Por que que ela fica engeada? Porque a água, ela não faz a decomposição. Ela não consegue fazer decomposição, mas ela escama, né? Eu digo escama, mas ela tira a pele, ela dissolve. Então ela não
faz a decomposição. Ela só desgruda. Tipo isso, entendeu? Então você imagina isso tudo? O que está acontecendo lá? Tá. Então você já entendeu aí do outro lado que um corpo dentro da água, ele iniciou a decomposição dele há 10 dias, né? Vamos colocar 10 dias aqui. Ele iniciou a decomposição dele. Pior ainda, tá? Ele iniciou a decomposição dele, mas não é só um corpo, são milhares. Gente, tem bairros inteiros debaixo d'água. Bairros inteiros. Ontem eu estava assistindo um pessoal que eu conheço que tá lá. Eu não consigo nem postar esse vídeo porque é tão horrível, mas eu preciso contar para você aqui, tá? Ele viu um cachorrinho chorando, foi pegar o cachorrinho. Na hora que ele chegou, o cachorrinho tá debaixo do telhado. Então ele teve que quebrar o telhado, quebrou, ele e os meninos quebraram o telhado. Na hora que quebrou o telhado, ele viu que o cachorrinho tava em cima da pessoa, em cima de 3 pessoas que morreram. E tava cheirando mal mesmo. Entende isso? Porque o corpo começou a entrar em decomposição. E aí, é uma coisa importante de você saber. Quando um corpo ele entra em decomposição de forma natural, a gente não pode ficar perto desse corpo porque ele traz bactérias, ele causa câncer, causa lepra. Já ouviu falar dessa doença de lepra? Começa com uma coceirinha e feridas. E essas feridas não tem, aparentemente não tem uma solução, tá? E aí começa a descamar o corpo dessa pessoa, até aparecer, as feridas vão até os ossos. É em todo o corpo, tá? Então, você entende a gravidade disso? Uma pessoa que está dentro da água contaminada, ela precisa estar, ela precisa estar, porque ela precisa salvar vidas. Ela abriu mão dela para ela poder salvar o outro. E quando ela chega, ela encontra pessoas mortas, ela tem contato com a água de pessoa morta. Só para você poder ter noção, um corpo quando vai a óbito, ele precisa ser lavado, tá? Essa água precisa ser corrente. É colocado o corpo dentro, parece uma bacia, parece uma banheira. Vamos usar esse termo, uma banheira de aço, tá? Aço cirúrgico é colocado esse corpo deveria ser, tá? Colocado esse corpo dentro dessa. Eu usei bacia porque eu já vou explicar para vocês o que eu pensei. Colocado esse corpo dentro dessa banheira, essa banheira de aço cirúrgico, e uso um chuveirinho para água corrente. Então, essa banheira com aço cirúrgico precisa ter um ralo para essa água ir embora. Essa água é cheia de toxinas. Gente, essa água tá lá no Rio Grande do Sul. Tá parada. Tá parada. Porque ela vai descendo assim, né? Ela não desce corrente. Tá parada. As pessoas estão tendo contaminação com isso. Para as pessoas sobreviverem, para elas saírem dali e para elas terem sobreviverem a tudo isso, elas precisam ter contato com essa água. Você entendeu a gravidade disso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: animais não são enterrados com humanos. Não pode. A decomposição é diferente. O jeito que esse corpo também é preparado é diferente. Mas o que aconteceu lá? Animais morreram junto com seus donos. E alguns animais morreram sem seus donos. Então, lembra que eu falei para você que quando o corpo começa a entrar em decomposição, ele libera líquidos? E aí tem que colocar enxerto. Por isso que quando você vai no enterro, ou no velório, ou no funeral, você vê a pessoa cheia de algodão. O animalzinho também. Agora, você imagina tudo isso está na água. E aí as pessoas, para elas poderem sobreviver, elas precisam ter contato com essa água. Por que que eu estou falando isso? Porque essa água vai causar doenças, e não é agora. Porque assim, ó, enquanto a gente está resolvendo as coisas no calor do momento, tá tudo bem. Depois que você teve contato com essa água, você chegou no abrigo, ou você tá lá no lugar onde você tá seguro, a pessoa começa a sentir alguns sintomas, são bem perigosos, tá? Muita canseira. Ela começa a ficar muito cansada. Ou ela tem muito apetite ou falta de apetite. Então ela já chega ali, ela já chega desidratada e desnutrida, porque ficou alguns dias precisando de ajuda, certo? Então ela já chega assim.
Quem passou por isso, né? Ela já chega. Quando ela vai para ela poder ter os primeiros socorros e ela começa a ter uma água de qualidade, ela começa a ter um ambiente limpo, o corpo dela começa a reagir a tudo que aconteceu. Então começa a ter falta ou exagero no apetite, começa a ter cansaço, febre, dor de cabeça. E aí tem uma questão bem pontual, é a barriga estufada. Não é normal ter a barriga estufada. Essas pessoas que estão tendo a barriga estufada é porque elas tiveram contato com alguma dessas bactérias que eu acabei de falar para vocês. Então a barriga ela fica estufada e fica dura. Você bate, assim, fica dura, 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 muito dura. Não é normal. Não é. É indício de parasita, verme, vírus, bactéria. É indício disso. Quando a gente aqui do outro lado, a gente tem um grupo de bactérias que, porque assim, para você poder entender aí do outro lado, a bactéria é uma família e ela é composta de parasita, vírus, ela é composta de fungo, ela é uma família disso, entende? Não é um de cada, ela é uma família disso. Isso a gente chama que é uma simbiose, tá? Então, só para você poder entender, quando uma pessoa tem várias simbioses, vários grupos de bactérias, ela tem vários grupos de fungos, vários grupos de parasitas e vários grupos de vírus. O que isso acontece, o corpo dela reage. Qual a forma que o corpo dela reage? Barriga estufada. É o intestino a fonte de tudo, é o segundo cérebro, é o órgão, é o maior órgão que a gente tem dentro do nosso corpo. É ele que vai fazer a evacuação, é ele que vai determinar se você vai absorver uma coisa ou não. Você tem noção disso? Você tem noção do que essas pessoas elas vão sofrer? Por isso que eu comecei o vídeo falando que era melhor eu nem falar disso, mas eu preciso informar para você que o problema ele só iniciou. Ele iniciou. A gente está vendo a ponta do iceberg. Essas pessoas estão indo para o abrigo. Sabe o que está acontecendo? Elas estão passando muito mal, da diarreia também. Então, a barriga estufada dá diarreia. Vai, tem diarreia, na hora que tem diarreia, não suporta. A barriga não deixa de ficar estufada. São vários dias assim. Por isso que os médicos que estão lá no apoio dessas pessoas, eles estão desesperados. Por quê? Eles estão vendo tudo isso acontecer, mas não tem remédio suficiente, não tem ajuda suficiente, não tem local. Tem gente que já está com infecção e precisa ser internado, mas o local que eles improvisaram para internação não é o ideal. Entende o que está acontecendo? Então, a minha preocupação agora é as pessoas morrerem por contaminação com essa água. Essa é a minha preocupação. E aí, o que que eu fiz? Eu vou dividir aqui com vocês, tá? Eu fiz um estudo bem profundo disso, onde tem algumas bactérias que é necessário pesquisar, tá? Eu vou ler exatamente o nome que está aqui, tá? Para você poder entender. O nome que está no papel, porque se eu falo o nome como é pronunciado, você vai ter dificuldade de entender. Então, vou aportuguesar isso aqui, tá bom? Então, olha só. A primeira bactéria que eles podem ter contato é a Shigella, é um parasita. É um parasita, tá? Olha só, a outra é a Mycoplasma pneumoniae. A gente não lê assim, mas eu disse para você que eu ia colocar o português aqui, eu vou ler exatamente, tá? Pasteurella é outra bactéria. Tudo isso causa febre, dor de barriga. É por água contaminada, tá? A pior de todas, a pior de todas, é a leprae. E o que é isso? É a causa lepra. Eles não estão tendo contato com pele morta, com água de gente de pele morta, com água de animal morto. Água mesmo de pele de animais mortos, não estão tendo contato? Eles precisam fazer isso, não tem acordo. Ou faz isso ou não deixa o povo morrer, não vamos deixar o povo morrer. Só que precisa entender a gravidade depois. Precisa. E aí eles podem adquirir lepra daqui a um tempo. Pode. A lepra, ela nunca começa com lepra, ela começa com problemas de pele. Todos os problemas de pele eles podem ter. Por isso que é urgente que quem está fazendo resgate tome vacinas. É urgente que quem está fazendo resgate tome um coquetel de antibiótico para que possa lidar com o que está acontecendo. Uma parte, né? Não protege 100%, tá, pessoal? Mas é uma parte. Outras bactérias, tá?
Citalomavirus, tá? Outra, cilomegalovírus. Tudo isso é pela água contaminada. E se você pesquisa o que esses vírus e essas bactérias fazem, é horrível. Na pele de alguém, no cabelo, no intestino, tá? Streptococcus, que é uma mais conhecida, todos os tipos, tá? Desde a alfa até a última, todos os tipos. Então, por que que eu tô dizendo isso? Ai, também tem a hepatite. Tem uma hepatite que é a hepatite G. Ela é muito rara, mas é de água contaminada. As pessoas que trabalham no necrotério e as pessoas que trabalham com gente morta, elas precisam tomar remédios, elas precisam tomar vacina, porque senão o corpo não aguenta de tanta bactéria que essas pessoas lidam. Agora, você imagina as pessoas sem preparo nenhum, ajudando essas outras pessoas. Gente, o que vai acontecer depois? A minha preocupação é essa. Você entendeu a gravidade? Entendeu o que está acontecendo? Então, isso é só início. O que a gente está vendo é só início de uma coisa exagerada. Aí agora você deve estar se perguntando, tá, Pri, então como que a gente pode ajudar uma pessoa que teve contaminação com essa água no pós, né? Porque agora não tem como a gente ajudar, ela vai ter contaminação de novo. A primeira coisa, tá? Se você conhece alguém do Rio Grande do Sul e essa pessoa está ajudando no resgate, ela precisa ajudar toda paramentada. Precisa de paramentos. Não tem acordo. Precisa de bota, precisa de máscara. Precisa. Precisa. Você já viu alguns vídeos de umas pessoas de máscara? Elas são certas. Ah, ela tá com nojo. Não tá com nojo. Ela tá protegendo a vida dela. Porque se ela não proteger a vida dela, daqui 15 dias ela não sobrevive com uma infecção generalizada. Não sobrevive. Precisa de paramentos. Você pode observar, as pessoas da área da saúde que entendem isso estão todas paramentadas. Ontem eu vi uma pessoa num vídeo inteirinha paramentada, com luva, luva até aqui, com máscara, com uma touquinha, com roupa plástica. Ela usa uma roupa por debaixo, usa uma roupa plástica por cima. Bota, bota de cano alto, não é cano baixo, não. É bota cano alto, até o joelho. Elas estão fazendo isso. Ah, é porque tá com nojo. Eu li isso nos comentários. Não, não é nojo, não. Ela tá se preocupando com ela. Se não se preocupar com ela daqui 15 dias, é ela que morre. É ela que vai ter uma dor de barriga, é ela que morre. Então, se você conhece alguém, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Ela vai precisar muito de ajuda. Então, precisa de paramentos, tá? Essa pessoa precisa se hidratar mais do que todo mundo. 70, 80, tem gente que diz 85% do nosso corpo é água. Vamos usar esses termos, de 70 a 85% do seu corpo é água. Se eu tô tendo contato com uma água suja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a água que eu tomo. Pri, mas eles estão lá e não tá tendo água. Então, para as pessoas que estão ajudando, tá tendo. Tá tendo. Essas pessoas precisam se hidratar mais do que o normal. Então, se uma pessoa deveria tomar 2 litros, agora ela tem que tomar 4. Ela tem que tomar o dobro dos litros que ela precisa. Porque o corpo dela está tendo contato mínimo com aquela água suja. E aquela água suja contaminada, que eu já disse para você, contaminada com gente que morreu, com animais que morreram, ela pode ser muito perigosa para a saúde. Então, essa pessoa precisa tomar mais água que o normal. Essa pessoa também precisa se alimentar com mais coisas que o normal. Ela precisa. Ela precisa tomar coisas todos os dias que vai desintoxicar, que vai destoxificar, que vai hidratar ela. Quer ver uns exemplos? Até um vídeo meu no Instagram falou disso. O manjericão, ele é excelente. Se essas pessoas pudessem colocar, tá? Olha, eu nem sou a favor disso, mas eu vou dar uma dica aqui, tá? Uma sugestão. Pega uma garrafa PET, porque eu não sou a favor disso, porque o plástico intoxica. Mas, enfim, é o que nós temos para lá, né? Pega uma garrafa PET, enche ela de água e coloca uma ou duas folhinhas de manjericão e toma ela durante o dia para essas pessoas que estão fazendo resgate ou para essas pessoas que estão sendo resgatadas. Vai diminuir muitos problemas delas. Por quê? O manjericão, ele é um antibacteriano. Ele é um antibiótico natural. É ele que elimina esses fungos intestinais, fungos que vão causar infecção. É, ele é um antibacteriano.
sabe? É como se ele fosse um inseticida humano. É isso, ele é. Então, quem tá lá, pudesse fazer isso, ia ser excelente. Mas se você atender alguém, você é da área da saúde, você vai atender alguém que tem isso, você precisa saber da gravidade. Isso é sério. Então, essa pessoa precisa tomar água, ela precisa estar paramentada. Pri, não deu certo, não está tomando água e não está paramentada. Não está paramentada, vamos providenciar água. Não está com água, vamos providenciar um alimento de qualidade. Que alimento de qualidade não é carboidrato só, não é glúten, não é lactose, não é. Chegar e vou tomar um leitinho, não é. Você do outro lado já deve saber, como profissional da área da saúde, que o glúten, que a lactose e o excesso de açúcar causam danos seríssimos à saúde. O ponto é, para essas pessoas é pior ainda. Ah, mas é o que nós temos, essas pessoas precisam de comida. Não é bolacha, não é biscoito, elas precisam de comida. Elas precisam mesmo. Elas precisam. Ah, é cereais? É, elas precisam de cereais, elas precisam do arroz, elas precisam do feijão, elas precisam de uma salada, elas precisam de carne, elas precisam de frango. Elas precisam de sustentação agora. Precisa de agrião, precisa de couve. A couve, ela faz um reforço estomacal. Imagina o quanto essas pessoas, se teve gente que quase foi afogado, imagina o quanto de larvinhas estomacais já não tem. Então a couve é excelente, batata doce. Elas precisam desse alimento, quem prepare isso. Entende a gravidade do que aconteceu? E como você pode ajudar alguém? Será que é só água que essa pessoa tem que se preocupar? É só os paramentos? É só o chá de manjericão? Não, não é, tá? Eu vou explicar isso para vocês. A nossa saúde ocular, ela é muito importante. É isso mesmo, os nossos olhos. Eles são, eles são os primeiros marcadores de que alguma coisa está acontecendo. É claro que os médicos não são iridologistas, eles não vão tirar a foto do olho para poder saber o que está acontecendo, mas tem alguns indícios que você e eles e qualquer profissional da saúde precisa saber logo de cara. Primeira coisa, a pessoa saiu da água, a pessoa está lá no resgate, ou a pessoa teve contaminação com essa água, é alguém que você conhece. Veja isso, tá? O olho dessa pessoa está amarelo. Se ele tiver alguma mínima manchinha amarela, ele pode ter hepatite, qualquer hepatite. Por quê? O amarelão que está no olho tem a ver com o fígado. É um indicativo de que o organismo dessa pessoa não tem um metabolismo rápido. Ele tem um metabolismo lento, mas lento para doença. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Esse é o primeiro ponto. Então, olha, Pri, está falando todo o olho? Pode ter todo o olho, uma manchinha amarela na parte branca do olho, tá? Não é na parte escura, não, na parte branca. É isso mesmo, toda a região branca. Ah, a parte branca do olho, como que tá? A gente vai olhar para isso, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa muito, muito importante. Ah, essa pessoa tá ali. Ah, ela tem a parte amarelinha, mas eu vi que tem uma veinha estourada. Ah, deu um derrame ocular. Depois de alguns dias é normal? Não, extremamente perigoso. Extremamente. Todo derrame ocular, ele é um indicativo de que uma veia naquele órgão que aconteceu o derrame, porque o nosso olho, ele é um mapa, né? Ele tem mapa de todos os órgãos, o nosso olho. Então, é milimétrico isso, sabe? Cada pontinho é um órgão. Aí, um pontinho ali em cima estourou. Aquele vasinho se rompeu. Mas por que se rompeu? O que que o olho está querendo dizer? O olho está querendo dizer que aquele órgão sofreu algum dano, seja ele qual for. Então a gente precisa dar ajuda para ele. A gente precisa dar ajuda para aquele órgão. Aquela energia dentro daquele órgão está baixo, o campo elétrico do corpo está baixo. Então, logo em alguns dias, é um indicativo de que alguma coisa vai acontecer, ou no mesmo dia mesmo. Então, é perigoso. Derrame ocular nessas pessoas que foram contaminadas, ou tiveram contato, ou estão lá no Rio Grande do Sul, ajudando, é perigoso. Olho amarelo também, a parte branca do olho. Eu só tô falando da parte branca do olho. Pri, mas eu vi um pontinho preto na parte branca do olho. É perigoso? É mais perigoso ainda. Por isso que essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam se hidratar, comer melhor, precisam vestir roupas limpas.
Por isso que você deve estar vendo um monte de coisa de como que faz a doação, né? Tem gente que está doando coisa velha, mas velha estragada. Não, você doa uma coisa que você usaria. Então é por isso que eles estão dando essa orientação. Olha, quando você for doar, não ache que aqui é para você poder jogar o seu lixo. Não, quando você for doar, veja a condição do que você está doando. O que você está doando também não vai nos ajudar. Por quê? Essas pessoas precisam de roupas limpas, sapatos limpos. Elas precisam livres de contaminação, porque o corpo delas já foi exposto a uma contaminação horrível. Então, a gente não está tendo dimensão do que vai acontecer. E aí você deve se lembrar que no começo do vídeo eu dei dados, né? Eu dei dados aqui do próprio site do Rio Grande do Sul, tá? Eu não dei dados do que eu achei, eu não dei dados porque eu vi numa TV. Não, você entra lá no site, você vai ver que tem dados ali. Mas esses dados, eles estão sendo suficientes? Eles são os únicos? Não. Tem muita gente que não foi resgatada. Então, esse número de mortos vai aumentar? Vai. Essa calamidade ainda vai aumentar? Vai. São mais de 100 mil pessoas. Imagina isso. Ou quase, ou mais de 100 mil pessoas desabrigadas, afetadas. Ou porque perderam tudo, ou porque perderam algum parente, ou porque ficaram feridas. Agora, você imagina a proporção de tudo que eu já te ensinei nesse vídeo? Imagina a proporção, pessoa que não sabe disso. Gente, a pessoa que não sabe disso, como ela vai agir? Ela tem um corte na perna, é normal. Ah, eu vou lá. Só vou colocar um, um pano aqui em cima, vou colocar uma gás, vou colocar um curativo e eu vou lá resgatar. A pessoa tá com uma ferida aberta. A ferida aberta, risco de ela pegar uma infecção generalizada ou risco de ela contaminar ainda mais a água. Você entende isso? O quanto que a gente tem que ter noção? A gente não toma água limpa na nossa casa porque é só importante para a saúde. A gente toma água limpa para sobreviver. Sobreviver, viver, ter mais vida. Você pode ver as pessoas que moram perto de piscinas naturais, de lugares que tem água limpa mesmo, água que sai de rocha, água que sai dos rios, que são limpas, que são transparentes, elas vivem mais. Por que que elas vivem mais? É por conta disso. É exatamente por conta disso. O que eu tô querendo dizer para você do outro lado é para você poder entender a gravidade de tudo e fazer alguma coisa. Viu que o olho de alguém tá amarelo, por favor, avisa essa pessoa. Fala, olha, acho que você precisa um pouco de ajuda, porque você deve estar com várias bactérias, várias simbioses no teu fígado. Vai atrás. Viu que a veinha do olho da pessoa estourou? Se você não é iridologista, se você não entende, você não é aluno do Caminho do Bem-Estar, não tem problema. Já entendeu que tem a ver com algum órgão. Esse órgão está dizendo que essa pessoa vai adoecer, ela pode morrer. E você tá vendo, tá aqui, ó. Primeira coisa que a gente olha em alguém é os olhos. Então vamos ajudar essas pessoas com essa informação, com conhecimento. Então, se você está assistindo esse vídeo, se quer ajudar alguém, quanto mais as pessoas saberem dessas informações desse vídeo, melhor é para elas. Compartilha. A coisa mais importante que a gente pode ter hoje é compartilhar o conhecimento. Então é isso. Você pode ajudar uma vida também, você pode ajudar com informação, você pode ajudar com conhecimento. Lembra disso, encaminha isso para quem você conhece. Eu sempre faço conteúdos aqui, sempre, sempre. É uma pena eu precisar fazer um conteúdo desse. Então, você que é do outro lado, eu sinto muito pelo que aconteceu com o Rio Grande do Sul, sinto mesmo. Eu já chorei, eu orei, eu ajudei. A gente tem feito esforços aqui atrás. Pri, mas você fala pouco disso na rede social? Falo mesmo. Eu falo porque o objetivo lá não é esse. E assim, tá muito. São muitas informações, né? Tristes. Então eu falo pouco disso, mas isso não significa que eu não fiz a minha parte. Faça a sua também, tá? Se quiser doar, doe. Se não puder doar, ore. Se não puder nem doar e nem orar, faça alguma coisa, sabe? Compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse vídeo, que é uma das coisas que você também pode ajudar as pessoas, tá bom? Lembrando que se você quiser algum conteúdo, algum conhecimento, alguma informação, deixa o seu comentário aqui, que eu mesmo vou ajudar você aí do outro lado, tá bom? Obrigada, obrigado por estar aqui em mais um vídeo, obrigado por estar comigo nesse canal e nos vemos na próxima.